para bater um papo um pouquinho melhor aqui com vocês sobre uma parceria que a Panflix está fazendo aqui, muito especial, com a produtora que vocês já conhecem, vocês sabem, a produtora Brasil Paralelo, que está lançando agora, gente, a série Brasil, a Última Cruzada. É uma sequência de 7 episódios que eles afirmam fazer o maior resgate histórico já produzido aqui no país. E para a gente falar mais sobre essa série, já está aqui com a gente o Lucas Ferrugem, da Brasil Paralelo. Fala, Lucas, bom dia. Eu queria que você pudesse falar como é que vocês escolheram e dividiram esses fatos históricos do Brasil nessa série. Bom dia, obrigado pelo convite. É uma alegria estrear na Panflix aí pra gente o programa da Brasil Última Cruzada. E como é que a gente fez isso aí? Foi um processo de 2 anos de produção, que nós montamos uma equipe de pesquisa que ficou exclusivamente dedicada nisso, full time, final de semana, tudo, justamente para desenvolver, através de entrevistas, foram mais de 60 entrevistas, mais consulta bibliográfica, um material historiográfico para a gente levar uma série com o seguinte conteúdo, né? Por que fazer um documentário sobre a história do Brasil? A preocupação basicamente é a seguinte: olha, tinha uma máxima, né, que os brasileiros não conhecem seus bisavós, nós não conhecemos as nossas origens históricas. Então, para não ter aquela síndrome de vira-lata que todo mundo fala tanto em rede social, e acho que antes disso até, a gente resolveu fazer uma série para entender se nós tínhamos mesmo uma origem tão complicada ou quais eram os problemas nela e tudo mais. E foi muito grato ao que a gente encontrou. O conteúdo ficou magnífico, foi muito bem recebido e é isso aí. Paulinha. A gente teve uma polêmica recente com a história do Borba Gato, com a questão da estátua do Borba Gato incendiada, e isso aconteceu também em outros lugares do mundo por diversas razões aí, em revisitar a história e entender se merece ou não homenagem. Queria saber primeiro, o que você acha disso? O que é que vocês acharam disso, desse episódio? E se nessa série vocês vão contar mais a respeito de personagens históricos que talvez sejam mal interpretados ou, enfim, a gente não conheça direito da história do Brasil? Bom, são 2 assuntos, né? O primeiro assunto, se nessa série a gente aborda personagens que a gente não conhece bastante, acho que é um dos principais pontos, assim, a gente passa por praticamente todos os monarcas, praticamente não, todos os monarcas do Brasil, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, passa por aquela cúpula do poder ali que existia, né, durante a época, durante o reinado, mas também passa por alguns personagens importantes que não faziam parte dessa cúpula e tudo mais. O objetivo da série é menos desmanchar ídolos, ou assim, fazer uma desconstrução de alguns personagens históricos e mais fazer uma visita ao que a gente tem de historiografia. Então não tem um objetivo pré-determinado de esclarecer o que é e o que não é de determinado personagem, mas um objetivo de construir o que se sabe a respeito deles, né? E sobre Borba Gato, particularmente eu acho bastante triste esse tipo de postura. Acho que é natural a gente ver se a gente concorda ou não com as ideias dessas pessoas e eventualmente, se forem racistas ou qualquer coisa do gênero, a gente levantar manifestação contra, mas derrubar a estátua é uma depredação de patrimônio histórico, começa a aparecer um precedente de que a gente tem que derrubar a história por não concordar com ela, né? E é um anacronismo, porque esses valores foram desenvolvidos contemporaneamente. A gente, ainda bem, desenvolveu valores que rechaçam esse tipo de comportamento social hoje. Mas se a gente for cancelar todos os personagens históricos que têm valores diferentes dos que a gente desenvolveu há poucos anos, não sobra ninguém. Não só no Brasil, como no mundo. Adriles. Lucas, a gente sabe que todo mundo, todo autor que conta a história brasileira, conta a história universal, aliás, ele é preso aos ditames da sua história local. Como é que você faz para se separar? Por exemplo, alguém de esquerda vai contar de um ponto de vista. A Revolução ou o golpe de 64 é colocado por um ponto de vista de um autor de acordo com a sua ideologia. Como que vocês, do Brasil Paralelo, tentam estabelecer um ponto de vista mais isento? Ou vocês se colocam como uma ideologia precisa e assumem essa ideologia para contar essa história? É uma baita pergunta. Como é que a gente esclarece essa questão, né? A gente tenta não ter uma ideologia. O que significa isso? Uma ideologia é um conjunto de ideias que vai te dar uma resposta pré-determinada. Então, tu seleciona os fatos que agradam esse conjunto de ideias e deleta os fatos que desagradam esse conjunto de ideias. Só que não existe a neutralidade absoluta. Uma hora você tem que decidir no que você acredita e por quê. E o que a gente usa para definir isso são os nossos valores. Então, a gente tem o valor da busca pela verdade, de não descartar a fonte. A gente tem o valor de se esforçar, de ouvir as pessoas, de ter pluralidade. A gente tem o valor da diplomacia, de não atacar a pessoa só porque tem ideias diferentes das nossas. Então, a gente busca muito isso na hora da produção. Mas é um trabalho muito difícil separar o que é um texto neutro, historiograficamente, de uma propaganda ideológica de um lado A ou do lado B.
Joel. Ô, Lucas, um dos períodos da história do Brasil, que pelo menos para mim mais me causa admiração, foi a campanha abolicionista e, por fim, a abolição da escravidão. Vocês cobrem esse período ali? Quem são os personagens que vocês ressaltam nesse... Claro, não, o segundo episódio, o grande momento dele, do segundo, do quarto e do quinto, na verdade. Mas o segundo episódio, o grande momento do segundo episódio é dizer que a escravidão é o maior calcanhar de Aquiles da história brasileira, pelo menos no entendimento do nosso editorial. Assim, não há nada mais triste e vexatório do ponto de vista historiográfico do que a nossa demora em várias ações para combater a escravidão e como essa política foi para frente de um jeito letárgico e foi um programa de escravidão muito amplo, né? O Brasil escravizou muita gente. Se a gente bota em números absolutos, comparado a outros países, é um número bastante grande. Então, isso, sem dúvida, é a mancha histórica brasileira mais forte, ao meu entender, e ao entender da série também. E, claro, na parte da abolição, isso também se torna uma coisa bonita, é aquela coisa da beleza em cima de um fato triste, né? Porque teve uma grande festa de abolição da escravidão, ela foi aos poucos, né? A gente tem só a Lei Áurea como último momento, digamos assim, e ela acaba representando e compactando todas essas ideias. Mas não, ela é só o estopim, digamos que é a finalização da escravidão. Porque antes a gente foi aprovando uma série de legislações do tipo, todo homem negro que nascer não é mais escravo, a partir dos 60 anos já não é mais escravo. Então a gente foi progredindo aos poucos, foi uma batalha política na época para a gente conseguir vencer tudo isso. E quando acontece finalmente a libertação final na Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, é um grande momento da história brasileira, com uma festa que durou dias lá no Rio de Janeiro, hoje onde fica o Museu da Manhã, e foi um momento muito legal, é retratado sim na série com muita força. Muito bem, o Vini tem pergunta? Tenho, claro. Lucas, bom dia. Eu sei que a parte ali do capítulo do descobrimento do Brasil foi um capítulo que gerou algumas polêmicas, principalmente quando vocês tocam ali no assunto do grande objetivo dos portugueses, né, da exploração marítima, da expedição marítima dos portugueses ao saírem ali nesta exploração. O que dá para destacar sobre isso? Legal, Vini. Sim, essa é uma das partes bastante polêmicas, né? Porque, de novo, aquela questão do anacronismo que eu falei. A gente tem como interpretar isso da seguinte forma. Nós queremos ganhar dinheiro, então nós vamos conquistar esse território, expropriar esse território, pegar todas as riquezas dele e ponto final. Ora, não é... Vou usar de uma das falas dos nossos palestrantes na série Brasil. Essa é uma visão que explica um pedaço da motivação, um pedaço da realidade, mas não explica o todo. Porque a gente não se lança num barco pequeno, todo frágil, que morre metade da tripulação, para passar anos em alto mar, para chegar no outro lado e não saber se encontrou alguma coisa, não ter noção do que tem do outro lado, simplesmente para dizer assim, olha, conseguimos aqui uns pedaços de madeira, vamos ganhar uns trocados. Essa pode ser um pedaço que viabiliza a história, mas ele não é a principal motivação, né? Hoje, por exemplo, a gente vai para o espaço. A gente vai para o espaço por quê? A gente tem um pouco de viabilidade econômica se a gente encontrar um metal tal que cria não sei o quê, mas isso é uma parte da história. A gente vai para o espaço porque é o que tem de mais desafiador e legal de fazer hoje em dia para o ser humano é ir para o espaço. Então a gente vai para lá para descobrir vida. E a jornada ultramarina dos portugueses e dos espanhóis e outros povos, mas no caso do descobrimento dos portugueses, para o Brasil, é uma jornada em busca de descobrir vida, em busca de descobrir terra, em busca de descobrir o que tem além do desconhecido, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado para, claro, não anular a influência econômica, mas também não totalizar ela com os olhos que a gente tem hoje. Porque naquela época, o homem português era um homem, em geral, católico, foi a Ordem de Cristo que veio descobrir o Brasil, e ele tinha as motivações dentro dessa cosmovisão também, né? É normal supor que existiam várias motivações e homens com motivações diferentes. Mas se a gente encontra, por exemplo, a certidão de nascimento do Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, a gente já vê lá que ele não estava tão otimista com ouro e outras coisas, mas ele estava muito otimista com a terra que ele tinha descobrido, o povo que ele tinha visto aqui. Fala, Paulinha, quer falar? Em relação aos povos originários, aos índios, qual que foi o tipo de informação que vocês levantaram e vão trazer na série? Tem bastante informação sobre isso, sim, principalmente no segundo episódio, que aborda o que a gente chama historicamente de Brasil colonial. Acho que uma das coisas que foi legal para mim de descobrir, vou falar de uma experiência pessoal, é uma frase legal que é índios e não índio, né? Não existe o índio. E aí todos os índios são iguais, né? Existem diferentes comunidades, aldeias indígenas, e cada uma delas tem suas especificidades e são civilizações diferentes, com idiomas diferentes, hábitos diferentes, valores diferentes e tudo mais.
O Brasil, a gente adotou, sobre a sua pergunta, a gente adotou uma visão sociológica herdada do Gilberto Freire. Foi um dos sociólogos que a gente utilizou bastante a bibliografia para compor o conteúdo, e a visão dele é que a miscigenação é o grande ouro do Brasil. Então, o fato da gente conseguir sucesso na colonização do Brasil, na grandiosidade do Brasil, é justamente através daqueles povos que aprenderam a conviver com os indígenas. A gente vê isso já nas capitanias hereditárias, que todas aquelas que não traçaram alianças indígenas falharam miseravelmente. Apenas as capitanias que preservaram essa aliança conseguiram prosperar. Isso porque o indígena já sabia sobreviver aqui muito mais do que a gente. Lucas, pegando carona na pergunta do Joel, a gente sabe, por exemplo, que em grande medida, a esquerda se apropriou dessa questão do abolicionismo e colocou personagens em evidência e outros nem tanto. Por exemplo, Luiz Gama, Zé do Patrocínio, foram grandes abolicionistas, sempre, eventualmente, varridos para o tapete. Existem, além desses personagens que eu citei, outros personagens que são resgatados, cuja memória é resgatada pelo documentário de vocês, pela série de vocês? Existe, sem dúvida. Acho que foi uma das nossas preocupações, que é justamente resgatar personagens históricos, né? Claro que isso depende um pouco da formação que cada um teve, mas a nossa experiência no Brasil Paralelo e também dos nossos espectadores foi que a formação e história do Brasil foi muito fraca, né? A gente não sabe exatamente como que a nossa história se conecta com todo e o que a gente está fazendo aqui exatamente, quem são os nossos heróis, né? E os heróis, eles nos ajudam a manter um padrão de qualidade, né? Como afirmou o historiador Rafael Nogueira na série, ele fala o seguinte, lá em Santos tem uma estátua do Pelé. E sempre que a gente fala de futebol no Brasil, a gente tem um padrão de antigamente a zelar, né? A nossa seleção agora não é a seleção de 70, a nossa seleção agora não é a seleção de 94. E aí tu começa a botar esse padrão para zelar. E quando a gente não tem heróis históricos, seja no Estado, seja no homem comum, seja como for, tu não tem um padrão a zelar. Qualquer coisa que vem tá bom. Porque você não tem aquela coisa do padrão de antigamente. Então tem que ver, primeiro, se o padrão existia, e segundo, se ele existia, por que não está sendo divulgado? E aí a gente descobriu que sim, que existia, de fato, o padrão de antigamente. Eram muitos os heróis nacionais, e alguns que, de fato, foram enterrados do ponto de vista popular, né? Se a gente pegar, por exemplo, André Rebouças, engenheiro, negro, que militou ascendeu socialmente, ascendeu socialmente, militou pela abolição. Aleijadinho também é um nome que foi totalmente apagado. E assim, a lista é enorme e recomendo que vejam a série, porque todo momento tem isso. Vocês, sempre que lançam um documentário, tem alguma polêmica, alguma coisa mais controversa ali. O que você diria que tem aí, você acha que vai suscitar mais polêmica, assim? Eu acho que a questão mais controversa aqui, Joel, ela é o instrumental de análise que a gente está utilizando. Qual é o instrumental de análise que sempre é errado dizer, mas majoritariamente é utilizado para estudar a história do Brasil? Talvez vocês tenham estudado assim. É os ciclos. Ciclo do ouro, ciclo do açúcar, ciclo do café e tudo mais e tal. É uma análise válida? Claro que sim, tem uma parte disso que é verdade. Mas é mais ou menos como um cara no futuro estudar a história de hoje e dizer que a gente está aqui, não sei vocês, mas está aqui só para trabalhar. A gente está no ciclo de exploração do Tutinha, sei lá. Não é verdade, né? Pode ser que tenha alguém aqui que está aqui só para trabalhar, para ganhar dinheiro, mas em geral vocês também têm uma ideia de que vocês querem passar uma mensagem, vocês acham que é importante a comunicação, vocês querem defender um ponto de vista e tal. Então é mais ou menos isso que a gente tenta abandonar, esse instrumental de análise um pouco viciado, para simplesmente tentar ver quais eram a visão, os textos, as posições dos homens na época. Como é que a gente faz para não ser anacrônico? Para não olhar com a visão de hoje, um instrumental viciado e defender essa história. E aí vem essa coisa do tipo descobrimento do Brasil, não ser só para roubar ouro e tudo mais, que é uma coisa que a gente aprende na escola e, no meu entender, e nas consultas que nós fizemos, não foi bem assim. Né? Muito bem. Olha, gente, nós conversamos aqui com o Lucas Ferrugem, ele que é integrante da Brasil Paralelo, produtor que está fazendo essa parceria incrível com a Panflix e está lançando essa série chamada Brasil, a Última Cruzada. Ô, Lucas, conta um pouquinho pra gente rapidamente as redes sociais pra galera seguir, como é que dá pra acompanhar, como é que dá pra assistir. É muito fácil. Grande parte do conteúdo que a gente produz é gratuito, tem aqui na Panflix. É só jogar Brasil Paralelo no YouTube, Brasil Paralelo Oficial no Instagram, Brasil Paralelo Oficial no Twitter. Você encontra a gente com muita facilidade. Só jogar Brasil Paralelo no Google aí e você tem mais de 60 documentários gratuitos para assistir. Show de bola. Lucas, obrigado, viu, cara? Valeu, voltem sempre.